senta, acelera e vem ouvir tudo sobre carros, só conteúdo VIP. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da New X. Aqui é um espaço onde a gente fala do mundo automotivo, da nossa rede autorizada, do nosso time e principalmente da rede de lojas de acessórios automotivos, PPF e agora estética automotiva. Não se esqueça já no início do programa de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e lembrando que o nosso programa New X Podcast tem o patrocínio master da Meguiar's Brasil. E hoje nós vamos conversar com duas figuras do mundo comercial há muitos anos. A gente tem o prazer de receber aqui o Vitor e o Juliano, que são representantes comerciais no Rio Grande do Sul. Obrigado, gente, pela participação de vocês, pela presença de vocês. Vitor, obrigado por estar... A gente que agradece. Por participar aqui com a gente. Muito bom. Juliano, vocês são representantes comerciais, tem quantos anos já isso? Se a gente for começar outubro de 96. Comecei a trabalhar em loja de tinta, então vamos fazer 29 anos nesse ramo, né? E aí somando loja de tintas, empresa multinacional, deu 19 e estou há 10 como representante. E o Juliano? Eu comecei em 2000 também em loja de tinta, no laboratório. E então faz já 25 anos já no ramo automotivo. Caramba, chão, desde 2000, A tua região que você atua mais é o noroeste, né? Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul e meio oeste de Santa Catarina. Região ali é Passo Fundo, Chapecó, Maravilha, Erechim, Concórdia. São Miguel do Oeste chega ou não? São Miguel do Oeste chega também. E o Vitor? Faço Porto Alegre, Serra, Litoral, Vale do Taquari, uma região grande. E como é que você entrou, Vitor, nesse ramo? O ramo de vocês especificamente, a gente já trabalhou junto já um período passado com película, né? Isso. E agora a gente está voltando, vai trabalhar junto novamente com o Meguiar's. Mas o segmento de vocês especificamente é reparação automotiva, é isso? Ou é outro nome que fala? Não, é reparação automotiva. É esse nicho de mercado que pode envolver desde pintura, acabamento, é aí que a gente trabalha. Com distribuidor, com loja de tinta, com oficina. E como é que você entrou nesse ramo? Acho que como o Juliano também, a gente entrou em loja... Foi necessidade, foi vontade de mexer com carro? Foi oportunidade, né? Entre tinta é mais leve que carregar tijolo, né? Isso também. Então tu começa na loja de tinta, vai aprendendo como é que funciona um produto, como é que não funciona, acertar a tinta, aplicar, e aí tu... Para mim é muito importante, todo esse período, estar sempre no mesmo ramo. Porque aí tu consegue ir agregando conhecimento e aprendendo com as pessoas. Me preocupa, às vezes, pessoas que mudam muito de ramo. Aí tu não consegue desenvolver dentro daquele teu segmento. Ou eu sou muito limitado, porque para mim é esse o meu segmento e aqui que eu quero ficar, né? Na verdade, assim, eu me identifiquei muito com a reparação automotiva porque a minha vida toda foi mexendo em carros, né? Carro do meu tio, carro do meu pai, do meu avô. Então eu não podia encontrar uma lata de cera lá da época, que era umas marcas que existia, e aplicar no carro. Ficava todo final de semana aplicando aquela cera no carro, e limpando e fuçando, né? E então eu já fui para esse ramo automotivo, e quando eu recebi uma proposta para trabalhar dentro desse setor automotivo, que era uma loja de Joaçaba, né, que sou natural de lá, aí eu aproveitei, né, e eu precisava trabalhar também, era necessidade, né. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 22 anos já nessa época aí, que antes eu trabalhava em outros segmentos, né. E aí... Ele não quis contar. Eu carregava tijolo, capinava pátio, cortava a grama. Já fiz de tudo. Já fui frentista de posto, já trabalhei em banca de jogo de bicho. Não, mas voltando pra tinta, então. Vamos e aí
eu me identifiquei muito porque quando entrei na loja para trabalhar com tinta de carro, né? Eu já mexia, adorava fazer isso aí. Aí achei muito interessante, né? Aquelas máquinas de fazer as tintas e como é que fazia uma tinta. Então eu aprendi a fazer isso aí. Depois eu fui para ajuste das tintas e vendia no balcão. Eu entregava, eu cobrava, eu arrumava estoque. Então eu fazia meio que de tudo na loja, né? E aí que a gente aprende. E aí a gente aprende, porque não tinha assim, o que você vai fazer na loja? Ah, tu vai fazer o que for necessário, vai fazer de tudo, né? Então eu me identifiquei muito com isso e até hoje estou nesse ramo e sempre, graças a Deus, a gente evoluiu, né? A gente conheceu pessoas boas ao nosso redor e a gente foi crescendo junto, né? Nos ensinaram bastante. Muito, muito, muito. E você falou que começou nisso porque você já gostava de fazer isso. Já gostava. Isso é uma paixão. E você e é uma paixão porque É uma paixão. Eu lembro que eu te conheci a primeira vez que eu fui lá, a primeira coisa que ele fez, antes de qualquer coisa, ele falou, deixa eu te apresentar meus carros aqui. Ah, isso é verdade. É uma Levou paixão. Um orgulho, né? Mas os carros, chega de dar de se pentear nos carros. Dá para se espelhar neles, porque eu não canso de limpar, de ilustrar, né? Quando eu tenho tempo, final de semana, pouco tempo hoje tenho, né? É ligeiro. E então isso vem lá desde a infância, né? Que carro que você tem hoje, eu tinha, né, um GTS, um Gol 93, cinza espectros, um Commodoro 89, 6 cilindros. Esses dois eu tive que me desfazer por motivo de tempo mesmo, né? A gente não tem tempo de cuidar. Mas hoje eu tenho ainda uma F100 75. Perguntar a caminhonete tem, né? Uma F100 75 e uma F1000 SSS 86 da série Senhorzinho Malta. Pro cara se incomodar, né? Esse carro especial. É tudo que eu preciso. Uma mulher braba e um salto. É isso aí que eu preciso. Não precisamos mais nada. Tá brabo, tá nervoso, vai se desestressar com alguma coisa. Eu acabo caindo lá de novo, sempre mexendo nos carros. E aí, dos 22 anos até hoje, aí foi só no mundo de... Só automotivo. Na reparação automotiva e estética, né? Reparação é tinta, né? E estética 3M, né? O que é a reparação automotiva? Ela envolve o que tanto especificamente? A reparação, quando a gente fala, né, no mercado de reparação automotiva. A reparação seria reparar uma avaria que existe no veículo, né? O veículo sofreu uma colisão, uma pequena avaria num paralama, por exemplo. Então ele vai fazer uma reparação automotiva naquela peça ali, né? Para tentar trazer para o estado original que era. Isso. E no ramo de estética seria fazer, que hoje a gente chama de detailer, né? Fazer um geral no veículo, palitinho, risquinho com pincel, fazer um pincelzinho. Um pincelzinho, um negócio mais bem trabalhado para você não precisar mexer na originalidade do veículo, né? Manter ele mais original possível, né? E Juliano, essa parte de mais especificamente de tinta, né, que vocês têm bastante experiência, você falando que era uma coisa que te chamava atenção, e isso porque hoje a gente tem um problema no carro, você leva numa oficina e vai buscar o carro pronto. Isso. Mas tem toda uma mecânica ali por trás, do desenvolvimento de cor, a máquina para fazer a tinta. Isso, desde os teus 22 já tinha isso. Então, teve uma evolução muito grande de lá para cá do mercado ou não? Existiu evolução, porque na época, em 2000, quem tinha máquina de tinta na época normalmente eram as lojas, né, Vitor? Isso. As lojas. Porque é um equipamento muito caro hoje, né? Para se manter na oficina, para se ter, né, os equipamentos, né, na oficina. Depois foi passar o tempo, foi se tornando mais comum. E aí a própria fábrica de tinta fez propostas, né, para as oficinas, né? Ó, vocês podem pôr aí na oficina um sistema tintométrico. Aí começaram a aplicar as máquinas, né? Ensinar os próprios proprietários das oficinas a fazer a tinta na oficina, para agilizar o processo, para fazer um banco de cor, né? Para facilitar a vida do dia a dia, né? Se a gente for analisar a tua pergunta da evolução do mercado, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da Renault. Tive 2 anos e meio dentro da montadora. Então, isso consegui aprender bastante coisa do processo,
um processo como um todo, né, da reparação. E a gente vê coisas usadas dentro da fábrica que hoje é possível replicar na oficina. Isso aí. Mas o mercado mudou. Do tempo lá, uma massa rápida, uma massa plástica, uma tinta laca, nitrocelulose. Hoje tem tinta à base d'água, outros tipos de resina. Então, o mercado teve que se adaptar. E pegando um gancho só, né, Vitor? O Vitor também vai lembrar disso, bem para trás das máquinas, não existia como fazer uma tinta de carro na loja. Imagine que você tinha pronta. Imagine que existia um exemplo, 100 cores naquela época, só um exemplo. O dono da loja tinha que ter 5 latinhas de cada cor dessa no estoque, porque não tinha como ele fabricar a tinta, né? Um Opala branco, um Opala preto, um Chevette vermelho. Eram cores e o mercado não tinha tanta variedade de cor, então as montadoras. Sim, era autolatino, tinha Volks, GM, Ford, era Fiat. 4 marcas e aquelas cores, então era até mais fácil. Aí com o tempo começou a vir carro importado, como é que vai ter a tinta? Aí as fábricas desenvolveram as máquinas. Que é um sistema tintométrico. Como se fosse uma receita de bolo. Tem a cor, tem pigmentos e tudo mais. Só que o mercado mudou e hoje está voltando tinta pronta. Está voltando tinta pronta para facilitar. Questão de custo. Para facilitar. Por exemplo, um veículo é um prata, né? 70% da frota é prata e branco. Então essas cores têm pronto. Então essas cores têm prontas já no prateleira da loja. E daí eu não tenho mais a mão de obra e tá fazendo a tinta. Pega lá, quer uma lata, quer 2 latas. Leva embora e deu. Mas igual tem o acerto. Mas essas cores que você falou que 70% é a frota, essas cores são padrão, elas não dão diferença de tons. Porque assim, a gente... só para contextualizar um pouco, porque a gente trabalha mais no mercado de loja de acessório mais premium, então acaba trabalhando com os carros mais de luxo e que tem um outro nicho. Isso. E vocês atuam para um público geral de oficina que atende todo tipo de carro, multimarcas, né? Particular. E o grande volume não é um mercado de luxo, né? O grande volume é um mercado popular, né? É só tu olhar na rua os veículos rodando que vai ter uma ideia já, né? É mais popular, né? Sim. Se a gente for contextualizar assim, muito superficialmente, tá? A GM com o Onix deve ser no segmento o carro mais vendido do país. Eles vão na fábrica X lá comprar, temos 1000 Onix para pintar. Eles vão comprar um lote, um tacho de prata. Semana que vem tem outro. Quem garante que isso vai estar igual? Aí um Onix desse vai para Manaus, outro para Porto Alegre, outro para Uruguaiana, um para Brasília. E tu, como fabricante de tinta, desenvolve um padrão que necessariamente pode atender o de Brasília, o de Porto Alegre, mas não dá certo pro de Manaus, que tem outra incidência de sol, entendeu? Então, nisso entra o acerto na loja. Mas agora, o acerto é ter a máquina, correto? Isso. O cliente, o lojista pode ter a tinta pronta e ter que fazer o acerto para dar certo no teu carro. Ele não precisa então ter a máquina que vai fazer toda a mistura da tinta. Ele consegue ter a tinta pronta e... Essa máquina não é automatizada. São os batentes ali, os corantes, né? E aí tem um peso. Tantas gramas de branco, tantas gramas de prata. E isso que você falou que usava muito antigamente e que está voltando agora. E está voltando a tinta pronta. Isso aí. Teve muita evolução, né? Porque se você for analisar... Tempo de secagem. Isso, desde 1918 que pinta os Ford lá, era tinta base de óleo, né? Base de óleo. E aí, imagine... o tanto de tempo que demorava para secar uma tinta dessa e a qualidade, né, que era muito inferior, né? Então veio evoluindo, né? A tinta base de óleo, depois veio a tinta base acrílica, veio a tinta base, daí veio o duco, a laca, né, sintético. Os primeiros poliéster. Os primeiros poliéster, lá em 1986, que existe até hoje os poliéster ainda, né? E os vernizes bicomponente, então tudo foi evoluindo, né? E hoje, como a gente trabalha com estética, né? Propriamente falando que os vernizes hoje eles mudaram muito de antigamente para cá. Hoje um verniz automotivo ele está muito duro, muito resistente, né? Então, como a gente trabalha hoje com... E isso fez com que a cadeia do abrasivo teve que evoluir, a cadeia de polimento teve que evoluir. Porque se a gente for fazer como se fazia 15, 20 anos atrás, não vai dar certo.
Então tudo vai evoluindo, né? Uma tinta hoje... A gente está tentando acompanhar, né? É, por isso que cada vez mais tem produtos com mais tecnologias, tem máquinas mais específicas para um determinado trabalho, né? O polidor tem que estar mais qualificado, né? Para entender o que fazer naquela situação, né? Aplicar uma lixa mais fina, um abrasivo, um polidor de abrasivo um pouco mais refinado. Por isso que o leque de produto tem que ser maior, porque as necessidades são diferentes. Hoje não é, como eu não sei, né? Eu não escutei, mas falava que o Ford falava, pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Isso, bem isso aí. Né? Mudou. Então... Vocês acabaram respondendo que era justamente isso que eu te perguntava. Vocês estão já há mais de 20 anos, você falou 28 anos, né? 29. 29 anos no mercado, era justamente isso. Como é que você enxerga essa evolução do mercado de reparação automotiva, desde que começou até hoje? Assim, eu lembro de pegar, era o Apollo e o Verona, né? Dois, um da Ford e um da Volkswagen. Isso aí. As cores eram as mesmas quando ia chegar para acertar, mas o nome era diferente. Na realidade que eu tinha numa cidade no interior, no Rio Grande do Sul, tudo bem, era aquilo. Depois eu fui para Porto Alegre, fui para Santa Maria, Porto Alegre, começou carro importado, chegava BMW, chegava Audi, foi mudando. Tu lembra que o do Apollo e do Verona era prata lunar da Volkswagen e o prata Columbia era da Ford, era a mesma cor, mudava só o nome. E isso foi mudando. Aí quando eu tive a oportunidade de ir para Renault, aí eu achei que o mundo é esse. Mas não era, a gente não se consegue replicar aqui para fora toda a tecnologia que tem, por questão de custo, por questão cultural, por questão ambiental. Mas assim, uma montadora só pinta a base d'água. Se amanhã ou depois a legislação mudar, e tende a mudar, só que a gente ouve isso há 20 anos, os caras chegam lá e dizem, só pinta a base d'água, 98% das oficinas... não estão adaptadas hoje. Hoje ela não consegue pintar a base d'água porque não tem estrutura. Em questão de custo, sabe? O que muda? Primeiro é um maquinário. Primeiro é uma estrutura, né? Você vai ter que ter uma cabine... A gente tá falando, é tinta à base da água e a outra seria... A base solvente. A base solvente que é a que tem hoje. A solvente é antiga, né? O que é o solvente? Muito grosseiramente, ela seca por evaporação. Tem uma catálise e uma evaporação. Então pintou, se a gente pintar essa mesa e deixar, vai evaporar o solvente, vai ficar a tinta. Se for essa automotiva à base d'água, ela tem que ter ventilação. Fluxo de ar, ventilação. Num ambiente fechado, não contaminado. Muita ventilação, E aí lá em Caxias, com -2, como é que tu pinta se não tiver estrutura? E você precisa ter uma cabine pressurizada, que vai aquecer até 60 graus, aí você vai ter que acionar a cabine. Então, a oficina hoje, com toda essa tecnologia que tudo veio se aprimorando, ela tem que estar preparada para, se caso mudar realmente, né? Demora a mudança, né? Bem assim. Mas existem oficinas hoje que já pintam assim. Isso, ela tem que ter esse tipo de equipamento, né? Isso você fala porque existe uma lei. Pode ser. Futuramente pode hoje, uma evolução da legislação. Hoje não é obrigado. Porque se hoje for obrigado, trava o mercado no Brasil. Trava o mercado. Esse mercado trava tudo. E assim, o que mudou, se a gente olhar em paralelo, o tipo de plástico, pontos de segurança, a própria cápsula de segurança dentro de um carro, os tipos de solda, o tipo de aço, o que retrai, o que não retrai. Aço mais leve, né? Então, botou um mais leve, porque ele vai absorver mais impacto ou menos impacto para proteger tudo que está dentro do carro. Então, muitas vezes a gente não entende o porquê do preço de um carro, ou porquê do preço de um equipamento, mas tudo que está envolvido. É uma cadeia muito grande. Tudo vai ficando, né? A tecnologia vem vindo e o preço também vem junto, né? Tecnologia embarcada que vai ter ali. Vitor, e você nessa tua área ali de Porto Alegre, Grande Porto Alegre e Serra ali, é um mercado muito exigente. E como é que existe algum perfil particular no que você enxerga do consumidor gaúcho? Cara, a gente costuma dizer que se um produto aprovar lá, tu pode replicar pro resto do país, né? Que a gente é exigente, não sei se
não é momento econômico que a gente não está bem. Educacional também está defasado. É cultura, eu acho que é um povo trabalhador, é um povo exigente, minimamente qualificado, sabe o que quer ali, né? Minimamente não, bem qualificado. Então, se tu for fazer, como a gente fala, uma matação, um serviço mal feito, não vai ficar no mercado. Profissionais que estão há bastante tempo no mercado lá de oficina, de lojas de tinta, que tem uma qualificação. Até porque isso também é dado, né? Quando a gente olha o mercado de estética, de reparação, o Sul tem um consumo absurdo, né? Com relação, em comparação com o restante do Brasil. A região onde eu atuo ali, que seria o meio oeste, Santa Catarina e noroeste, as próprias oficinas bem conceituadas, elas exigem que o produto seja um produto de alta tecnologia, né? Porque eles querem sim fazer e entregar um mais próximo possível do original, da perfeição, né? Porque o papel da oficina é fundamental. O cliente levou, num primeiro momento, não pelo produto, ele levou pela oficina. Isso. E o trabalho nosso, que nem meu, do Vitor, né? Nessa caminhada toda nossa, que a gente veio vindo aprendendo e os mentores vieram nos ensinando, né? Como é que funciona. O nosso dever hoje é levar, né, para a rua e para a oficina esses produtos de alta tecnologia, mostrar qual que é o benefício que ele tem de usar um polidor de alta tecnologia, um verniz, uma tinta, uma ferramenta, o que ele vai ganhar com isso, né? Então a gente vai capacitando o mercado. Exatamente isso que eu ia perguntar para vocês. Como que é o trabalho de vocês hoje? Porque vocês trabalharam muito tempo na fábrica também, né? Vocês trabalharam na fábrica da 3M por muito tempo. Sim. Nessa área também. Isso aí. E na fábrica vocês trabalharam na área técnica, comercial. Como é que era isso e como é que veio para a prática que vocês montaram a empresa de representação e como é que é o atendimento de vocês hoje? O que vocês fazem exatamente isso de diferencial no campo? Eu, em 2004, quando eu fui para a Renault, fui para a parte técnica, como promotor técnico, era auditor, eles chamavam, era o consultor da qualidade da funilaria nas concessionárias. Depois, na 3M, também a gente fazia laudo técnico, fazia treinamento, fazia aplicações. Eu tive a oportunidade de fazer administração e fazer um TCC sobre organização e fluxograma de oficina, de metodologia. Depois, na pós, eu fiz um artigo sobre loja de tintas. Então, a gente foi tentando trazer um pouco da teoria com a prática. É estudado, então. Isso. Não, cara, embora não pareça, né? O cara tem graduação, pós-graduação. O que achou? Não sei se serve para ficar separado quando prender, né? Mas para alguma coisa... Caiu isso aí, né? Então já não serve para mais nada. Fez diferença, né? Fez bastante diferença. E eu lembro de fazer esses laudos, assim, e ajudava bastante nas oficinas. Lembra também, né? O que a fábrica espera de nós, né? Desde a época que nós era funcionário, a gente foi treinado e o que ela espera? Que a gente evolua junto, né? E na maneira que a gente evolui junto com os produtos, a gente, no mesmo momento, a gente consiga repassar isso para o mercado. É isso que a fábrica espera de nós. Para quem a gente trabalha hoje, né? O que eles esperam de nós? Como é que eles enxergam nós? A gente hoje é representante, a gente não é mais funcionário da fábrica, mas o trabalho que nós fazíamos antes ainda continua sendo feito. Né? Como é esse trabalho? O trabalho além de nós ter que vender o produto para as distribuidoras, a gente tem que ensinar e capacitar o produtivo lá, até o vendedor, como ele vender o nosso produto e como a oficina utilizar o nosso produto. Então a gente tem que fazer demonstração, aplicação de produto, a gente tem que mostrar para o dono da oficina, ou para o pintor, ou para o vendedor, qual é o que ele está ganhando, né, para vender esse produto, o que ele vai ganhar com isso, né? Então a gente continua fazendo esse trabalho até hoje, mas é um trabalho formiguinha, sabe? Não é um trabalho assim que você vai conseguir reverter tudo num mês, por exemplo. A gente mantém o foco e vai trabalhando, e vai ter o retorno. Talvez demora 1 ano para você conseguir fazer uma região, conhecer um sistema novo. Um sistema, a gente chama de sistema, né? Então a gente não consegue muitas vezes fazer isso em 2, 3 meses. A região é grande, né? Então tu vai fazendo o giro até encaixar. E se a gente for trazer pro dia a dia, eu gosto muito de vender, tá com o público e vendendo nas diversas formas, que seja ou é num treinamento, ou é numa visita, ou numa consultoria, ou numa pesquisa, é o vender.
E por que a gente consegue lá ter alguns clientes de muitos anos? Justamente por isso, por estar na mesma região prestando um serviço. Tá? O pessoal fala, esse aí não deu nada certo da vida dele, foi ser vendedor. Não, mas como é que eles enxergam? Assim. O representante, a gente é pequeno ou grande, é um empresário. Isso, o cara se formou, fez pós-graduação e aí... Vendedores e morto aí, e tá fazendo sucesso, não tá? Estamos ali, né? Estamos fazendo. E o que a loja, o que a oficina vê, né, em nós, né, quando a gente aparece? A gente tá na oficina... Porque tem novidade, entendeu? Tem novidade, a gente está passando algo importante que vai trazer resultado. A gente nunca está lá por né? Claro que relacionamento é muito importante, né? Hoje a gente tem um bom relacionamento com as oficinas, que isso já é uma boa porta de entrada, né? Ajuda, né? Ajuda muito, né? Porque imagine quantos anos trabalhando no mesmo setor, né? Eu há 23, 24 anos já, o Vitor é 40 e... Quantos? 40 e... Não, tá louco, né? Eu comecei com 29, né? Então... Antes podia, hoje der um emprego de 15 anos, sai preso. Se fosse... então. Então, assim, hoje a gente é muito bem visto por esse motivo, né? De ter os produtos bons sempre. E a gente acabou criando, né? Esse relacionamento com a oficina e com a loja que não tem... mas já deu umas coisas erradas também. Tu nunca te enrolou. Eu quase me enforquei com um cabo de politriz. Conta. O que já deu errado aí nesse tempo todo? Alguma situação marcante ou engraçada numa dessas visitas aqui? 29 anos deve ter tido algum BO já com cliente. Uma que me marcou muito, muito logo. No começo fazendo tinta, um Opala lá, e tinha que ver 2 galões. Aí fiz um galão diferente do outro. E não era pra Cachoeira, era pra Agudo, era outra cidade. E o cara voltou, o gerente da loja, que dá em mim, né? Faz o quê? Cara, o carro virou as costas, arrumei uma lata de 18, botei os 2 galãozinhos dentro, me solta, as duas igual agora. Nunca mais acertar a cor. Outra vez Nunca mais acertou a cor do carro. Mas ficou igual. O cara devolveu cada uma. Tá uma diferente da outra. Não, deixa pra mim que nós vamos resolver. Aí você misturou. Saiu igual, pintou até hoje. Tem outra, era um amarelo GM 75 pra sintético, a pintar um avião agrícola. E tinha que botar o secante. O secante é um componente que vai... Aí, guri, né? Não botei. Pintaram aquele avião, voaram, assopraram, fizeram, passou uma semana que marcava ainda. Aí grudava no ar o avião de tão mole que era tinta. Não, eu tive as pessoas que me ajudaram na vida. Não me botou pra rua, né? Teve que passar removedor e tudo, lavar com tinta e pintar de novo. Imagina, lavar um avião inteiro. Um aviãozinho agrícola, mas... Não tinha, olha, podia fazer. E não adiantava botar só o secante depois. E assim, ó, nós temos muita coragem e a gente não tem medo de encarar algumas situações. Porque eu também tenho uma situação engraçada lá em Joaçaba. Cara com um Maverick, relíquia do cara. Não, Juliano, tu pinta pra mim? Cara, eu mal e mal sabia pintar, cara, na época. Não, abrir os olhos. Mas claro que eu pinto. Maverick 0 lá, azul. Aí lá vai o Juliano pintar em PU. Nunca vou esquecer, uma tinta PU, uma qualidade de tinta se chamava PU. Fui pintar, cara. Daqui a pouco olhei assim, eu queria cobrir só com uma mão a tinta, o carro. Dei a primeira mão molhada, assim, mas bem molhada. Emborrachamento. Assim, mas bem molhada. Dei a volta no Maverick. Quando eu voltei pro outro lado, cara, a lateral traseira do Maverick parecia tudo, a tinta escorrendo assim. O que eu vou fazer, cara? E o dono tava por ali, eu não queria que ele visse, né? Cara, tipo que nem um avião ali. Peguei um galão de thinner lá em uma estopa, cara. Lavei o Maverick inteiro de novo, aquela lava de thinner. E daí começou a grudar tudo aquilo. E eu acabei me salvando ali, né? Limpei tudo. E enquanto ele tava pra lá, dei mais uma mão, mas não tão molhada, consegui resolver o problema, sabe? Acontece. Mas é umas situações assim que... E polindo, né? Porque quando nós não sabia ainda polir, vamos aprender, né? Me enrolei no cabo da máquina, cara. Eu também me aconteceu no pescoço. Em cima do banquinho no teto. E veio, vai dar um pavor, né? Eu fiquei sem jalecos, pra ter uma ideia. Como que é? Enrolou, né? Porque ela gira em 3.000 RPM.
E eu pulindo e com o vento da máquina puxou o avental, né? Aquilo puxou o avental, arrancou meu avental fora, até que não estourou o cabo da máquina, que deu... Não, até ele estourar, ele fica até dando... ele fica, né? Te tira a roupa inteira, ele fica enrolando, né? Daí estourou o cabo da máquina, os vergão apareciam tudo depois na barriga, nas costas. Eu teve uma outra também, mas não vou dizer nem a cidade, nem... Isso aí e assim, ó, vou te falar, todos os polidores, todos, eu acredito que, cara, com as máquinas de hoje já é mais difícil. Antigamente se enrolaram no cabo, né, Vitor? Sim. A maioria. Conta essa aí que você fala. Tinha lançado um produto, chegado no Brasil, um produto para colar chapa, união de chapas, né? E aí me pediram para ir numa concessionária. Cheguei na concessionária, tá tudo pronto, o carro alinhado, a chapa, né? A folha do teto alinhado. Ele já colou, eu disse, isso aqui eu me queria ir colando. Colamos assim, cara, se desse errado, o carro virava conversível, né? Tá, era isso, deu e fui embora. Aí me ligaram no outro dia, deu certo. Eu disse, olha, vocês não vão me dizer se já andaram com o carro, não levantou o teto, mas passei a noite em clara para saber se aquilo tinha andado. Eu tinha lido tudo porque é boletim, isso e aquilo, mas é a primeira vez que tu vai colar. Tu... Imagina, né? Era eu mais, o chapeador mais assustado que eu. Imagina, olha a evolução do negócio, né? Os carros antigamente eram todos soldados. Hoje a maioria dos carros, em algumas partes do veículo onde não é estrutural, é tudo colado. Por que é colado, né? Essa história do Vitor foi em 2000, mais ou menos 2001, não foi isso aí? 2002, quando lançou o PBA, né, na época, né? Então é um produto que hoje ele substitui a cola, né? Então tu não empena a lata, tu não corre o risco de tu colocar fogo no carro, tu não se machuca, ganha tempo. Um forro, às vezes tu não precisa desmontar, porque então não vai ter respingo de solda. Tu acaba... de vantagem. Então assim, só que a gente ficava muito preocupado, porque imagine, vamos colar um teto, cara, nunca, era soldado. Mas quem mandava nós era corajoso também, né? E nós ia lá. Vamos lá colar. Vai dar certo. E dava certo, e até hoje os carros, se duvidar, ainda estão rodando, né? Não levantou nenhum teto. Nunca, né? Juliano, e do interior para a capital, muda muita coisa? O perfil do cliente, o perfil da oficina, do consumidor? Muda bastante, né? Muda bastante porque eu trabalhei 10 anos, na verdade, no interior, né? Que era Joaçaba, Valdo Oeste, Caçador, Videira, né? Fraiburgo, Campos Novos, era interior, né? Era Capinzal, então assim, tu vem para uma cidade grande, que nem eu vim para Passo Fundo, né? Eu vim em 2009 para Passo Fundo. Então a gente sofre bastante com isso, né? Até se adaptar, daí também muda a questão das próprias oficinas, né? As oficinas estão mais bem preparadas, né? Aqui numa cidade maior, né? Então você tem que se adaptar rapidamente, né? Com as mudanças e práticas e técnicas, né? E da tua região de Passo Fundo ali para a capital, para Porto Alegre, tem uma mudança também, assim, muito cultural ou é meio parecido? Mas é cultural, Vitor, que tem assim, porque eles utilizam até o mesmo produto, né? Mas é cultural daí, né? Assim, a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de conhecer muita oficina, né? Tem oficina nas capitais com excelente qualidade, como tem no interior com excelente qualidade. E, pela posição geográfica da cidade, hoje não é mais impeditivo para estar bem preparado. O que eu vejo, assim? Se eu for com o Juliano, ou o Juliano sozinho, ou eu sozinho numa oficina em, sei lá, Rosário do Sul, ou em Santa Catarina, lá, não sei onde, que o cara não tem tanto assédio de visita, ele, que legal, veio o cara da Meguiars. A tratativa é diferente. Em Porto Alegre, ou em Curitiba, ou em São Paulo, ou em Recife, saiu o Anderson, vem o Vitor. Agora já vem o Juliano. Então se cria uma cultura que eles têm tanto acesso à informação, eu sei mais que o cara da fábrica, e é que ninguém está competindo quem sabe mais ou não, a gente está tentando evoluir. A gente está levando informação, né? E aprendendo junto, e aprendendo com eles. Então, no interior eu vejo que a recepção é melhor. Vamos fazer um treinamento no interior, movimenta a cidade. Porto Alegre. O pessoal aproveita muito, né? Tu vai no interior fazer um treinamento, por exemplo, você tá... Pela acessibilidade, eu acho. Vou citar um exemplo, fiz em Palmeiras das Missões faz uns 2 meses aí. Fui convidado 45 clientes e chegou 60. Tu faz em uma cidade maior, tu convida 40, chega a 30, entendeu? Então, assim, isso sim. o pessoal não valoriza tanto, né?
Porque tem. E é justamente porque tem muito assédio. Isso. E tem muito pronto. A gente, eu acabo também tendo essa percepção, porque eu posso comparar com São Paulo com o restante também do Brasil. Sim. Porque São Paulo, cara, é o assédio e não é só do nosso segmento. Não, é em tudo. De reparação, ou de estética, ou de filme, ou de qualquer outra área. Área médica, olha, tudo é muita concorrência, muita competitividade e muito assédio em todo mundo. Todo mundo quer vender. Então, o cara sabe que se você também vacilar no teu atendimento, tem outro que vai vir tão preparado quanto... Ou mais... E que vai ajudar a loja, ela não vai parar. Isso aí. E parece que quanto mais para longe vai, essa concorrência vai diminuindo um pouco. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu estou no mercado há alguns anos também, e não tanto quanto vocês, chamou né? Nós Eu sou mais novo, né? Vocês estão há 29, eu tô acho que uns 15. Tá bom. Não, mas já tem uma bagagem boa aí. Se não prestasse, já tinha tirado do mercado. Já tinha. Mas uma coisa que, viajando também muito o Brasil, visitando muita loja, eu encontrei muita resistência para ensinar, sabe? Para passar o conhecimento, para instruir, para orientar. E eu acredito que no mercado de reparação também, de vocês que estão há muito mais tempo, também acho que tinha isso do cara às vezes não estar aberto a aprender, achar que sabia mais do que você, ou não querer dar o braço a torcer que não sabia. Você acha que ainda hoje existe isso, ou hoje as lojas estão mais abertas para treinamentos, os profissionais estão mais receptivos? Assim, voltando para o nosso tempo, quando chegava um vendedor de fábrica, ia pedir catálogo. Era uma coisa diferente. Mas há 30 anos atrás já tinha no rótulo a catálise, a diluição e a secagem da tinta. Eu lia. Hoje, a informação está muito disponível. Eu não vejo, e aí, da minha percepção, muitas pessoas buscando informação. E os que buscam, me parece que vão para frente. E tentando responder a tua pergunta, assim, eu tive muita gente que me ajudou em oficina, de eu, nas férias, ir para a oficina trabalhar para tentar aprender. Sabe? Por causa, lixa assim, faz assado. Isso não tem de reclamar. Mas trazendo para a realidade hoje, tem profissionais que não querem passar o conhecimento deles. Vou começar a trabalhar numa oficina, o cara não vai me ensinar. Porque ele já acha que eu já vou tá sabendo. Mas hoje tem mais acesso à informação. É que assim, antigamente, há 20 anos atrás, eu tinha 20 anos a menos também. Então, o que a gente se deparava nas oficinas? Tinha pessoas jovens trabalhando, mas tinha os dinossauros lá trabalhando, os velhos. E eles... tu ia passar uma informação para eles naquela época, eles enxergavam nós com uns piados de 25 anos, 20 anos, o que ele vai me passar, que tipo de informação ele vai me passar, né? Então, assim, eles não acreditavam muito em nós. Então, por isso que existia muita resistência. Eles não aceitavam. Eles sabiam. Massa rápida, né? Eles sabiam. Com o passar do tempo, foram se aposentando, foram se afastando. Veio uma leva nova, né, de profissional no mercado. Então, hoje, se tu vai para a oficina, o Vitor vai, a maioria dos produtivos, a maioria são mais jovens, né? Exatamente. Mais novos do que nós. Então, eles enxergam outra geração. Outra geração, de 15 anos para baixo de nós. Então, eles enxergam nós como, o Juliano, o cara tem, né, mais de 40 anos aí, né? Alguns então, não sabem nada, quem sabe sou eu. Então, mas eles nos respeitam mais, assim, né? Eles ouvem mais o que a gente fala, porque a gente tem uma experiência já de vida, né? Então, a gente consegue informar ele, passar as informações e eles acabam absorvendo e fazendo, né? Mas lá atrás, 15 anos atrás, aí 20, para você convencer alguém a fazer uma técnica, aplicar uma técnica diferente, só você fazendo para ele, mostrando para ele acreditar em você. Assim hoje, eu acho que o pessoal está muito mais receptivo e isso é indiscutível, que o cara que está na oficina todo dia sabe mais do que nós. Sim, pela prática. Isso, sim. Então, Anderson, o que tu acha desse produto? Eu entendo de aplicar ele assim. Então, ele diz, não, aplica assim. Então, essa troca mudou. E voltando lá no tempo do pessoal mais antigo, eu lembro de mostrar uma pistola acho que era o modelo 1002 da Puma, que era um caneco em cima. E gravidade. E levar pro pintor na concessionária da Fiat.
E ele tava pintando um Tempra azul, aquele 93, 94, não me lembro o nome. Azul Santiago. Ah, acho que é. Aí o cara diz assim, tia, mas como é que eu vou pintar aqui? Ela bate no retrovisor. A tinta, porque a pistola que ele pintava, a tinta era embaixo. Tá vendo Eles tinham muita dificuldade. Hoje fala isso, o cara é um absurdo. Ele ri da minha Imagina, cara. né? Como é que eu vou pintar? Vai bater no retrovisor. Então então assim, imagine que as pistolas antigamente eram um canecão assim embaixo, pesava Com chumbinho dentro, uma pra misturar o uma alumínio. bolita dentro para rodear então era pesada. Daí mudou para caneca em cima, mudou HVLP de gravidade, bico, aquilo era um PPS. Nossa, era uma evolução assim. E o pessoal teve muita resistência de se adaptar com aquela pistola. Falando dessa evolução de tecnologia, você acha que vai pegar mesmo essa ideia dos robôs pintando carro em oficina? Ou você acha que está muito longe? Porque a gente vai em algumas feiras fora do Brasil, já tem muito isso, né? Estandes de grandes marcas de tinta com um robô fazendo todo o serviço lá de preparação de pintura. Acho que para moveleiro, para peças que a montadora, daqui um pouco a montadora já é robô, mas assim, um para-choque para pintar um aplique, alguma coisa, aonde seja um padrão, sim. Daí sim. Mas na oficina, que é tudo customizado, a oficina é uma obra de arte. Chega tu com um acendeiro branco, ele com, sei lá, um Nissan azul, outro. Cada carro é uma customização. Ah, não é? É muito diferente do outro. Então botar robô para aquilo ali eu acho muito difícil. Existem planos aspirantes, existe gabine, mas não sei se a gente vai estar vivo para ver essa. O que eu penso, né, sobre robotizar, né, uma pintura automotiva hoje dentro de uma oficina. Se for, por exemplo, vou pintar um furgão. Chapa lisa, tudo, tu vai ali, programa ele que ele vai ter que vir até o final da carroceria do furgão e vai até lá na frente, e é esse percurso que ele vai fazer. Ele vai pintar tranquilamente. Sim, mas tem que ser sempre aquele modelo de furgão. Isso. Não, mas ele pode, daqui a pouco, vou pintar uma Kombi agora, né? Enfim, ele vai lá conforme o modelo do carro, ele vai lá e ajusta o robô conforme a necessidade. Agora, vamos pintar uma porta por dentro e por fora. Vamos lá. Ou a porta no carro, no lugar só aberto. Vamos fazer um alongamento. Ele não quis tirar a porta porque ele não podia tirar a porta. Não tinha como. E aí? Me explica como é que vai usar um robô. Inteligência artificial. Eu vai não vejo. Eu não vejo isso. O robô entrando lá dentro, fazendo todas aquelas entradas de caixa de roda, de ar, por baixo da porta. Eu vejo sim, acho que vai ter uma evolução, mas vai demorar, né? Para um robô chegar a fazer tudo. Acho que a tinta base d'água vem antes ainda. Eu também em massa. Acho. E agora falando um pouco de vida pessoal. Vocês têm hobbies diferentes? É bem diferente, né, Vitor? O que vão pensar? O que vão pensar, né? Vão pensar nos teus hobbies, né, gente? Um gosta de pescar, dar tiro, mexer com um carro, o outro a vida do outro é o estádio de futebol. Gremista, o Grêmio, arena. Eu sou casado, não podemos errar, mas 22 anos com a mesma tempo. Tem um gurizinho de 7 e a gente não dá pra ir nas horas vagas, não, às vezes nas horas não tão vagas, mas a gente tá envolvido com o Grêmio lá também. Você faz parte da diretoria do Grêmio? Não, eu sou, tanto eu como minha esposa, a gente é conselheiro. É um grupo lá de sócios. Não, diretoria. A gente é momentâneo isso, né? A gente é torcedor, podendo ajudar, a gente tá tentando. Mas, Vidrado, eu já fui lá. Tu teve a oportunidade de ir, né? Oportunidade, uma super experiência legal. Vamos. Meu pai que não gostou muito. Vamos ir de novo. Meu pai é colorado. Eu também sou colorado. Eu fui com o Vitor uma vez ali no estádio, assisti o Grêmio e não me lembro qual era outro time, mas eu achei o máximo, cara. Muito bacana, sabe? Diferente da realidade onde a gente vive lá em Passo Fundo, que não tem, né? Então, uma experiência legal. Pro Grêmio. Não, meu pai também é do Inter, então eu acabei ficando. Ali dentro do clube é um extrato da sociedade, então tu tem de tudo ali, aí tu vai tentando trabalhar, isso é legal. Eu já gosto mais, assim, meu hobby como eu falei, a paixão pelos carros desde pequeno, então eu vivo envolvido com isso, encontro de carro, dar uma banda de carro pra cá e pra lá, e adoro ir pro mato, o meu negócio é ir pro mato. Tiro e pesca. Ir pescar, dar tiro, fazer tiro-alvo, e
Mas tudo legalizado, né? Tudo legalizado, nada de... Não, eu sou um cara... não, isso aí sim, né? Não tem tudo como... clube de hoje, tiro. Hoje, clube de tiro. Hoje não dá pra tu sair... Hoje não dá pra tu... Hoje não dá pra tu sair... Isso aí... Dando tiro nos gatos. Caçando gato e lagarto, né? Não tem como, Não, né? vamos se respeitar, né, cara? Não dá, né? E tem alguma história engraçada aí no meio das pescarias, dos tiros e das pescas e das confusão, cara, no mato, não? Olha, cara, tem várias engraçadas. Conta uma pra nós aí. De levar susto, né? No caso, o cara tá no mato aí e cada um de um lado e você tu fica quieto, né? Tu não pode fazer barulho, né? Tu tá ali no mato. E daqui a pouco tu tá em dois, né? Um de um lado, um do outro. Daqui a pouco quando se depara, acaba se assustando com o teu próprio colega, né? Então, um sai correndo para um lado, outro sai correndo para o outro, né? Ou acaba... O que você acha disso, Vitor? Não. Acaba... Fica feio pra mim que ando com ele, né? Acaba se enroscando Se enroscando no mato e se assusta com o outro, sai correndo já. arame farpado. Vamos brincar de se esconder. Rapaz, O primeiro que vê o outro sai. um corre para um lado, outro para o outro, né? Tu não sabe o que é. Só vê barulho e correria. Né? Errado sou eu que vou pro estádio. É diferente. O negócio é mais... É legal. E você, Vitor, alguma história engraçada com o Grêmio, com o estádio, com essa... Não, tem uma do Nisvaldo aí já, tá? Não tem problema. Tem uma minha também, né? Cara, lá no... Todo mundo conhece, né? O Renato Portaluppi. E aí teve a inauguração da estátua dele lá, que o clube homenageou, né? Tá, tudo certo. Era, vamos dizer, para pegar o pôr do sol do Guaíba, era marcado para 5:30 da tarde, 6 horas. Cara, sei lá, 4 horas eu tava lá já. Dia de semana. Tinha que estar trabalhando, eu já tava lá, representante. E eu, a mulher e a criança. Entrevista para 0 hora, foto, tudo certo. Parceiro. No outro dia o Nisvaldo tá indo para Santa Maria, que era o regional da 3M, para no aeroporto. Abre a 0 hora. Representante comercial Vitor Strasburger. Declaração do jornal. Aí me liga. Tá aí, ô cobra cega. Não tem vergonha? Eu digo, não tem vergonha, o que eu não tenho é sorte, que o único que não era pra ler isso aí era tu. Agora tu tava aí lendo, né, cara? E ficou, mas que eu lembro, assim, era a única que saiu na 0 hora. Cara. Puta merda. Então tá. E tu que foi lá na tribuna pra dormir, né? Não, caramba. Uma canseira me levou lá Mas não precisou caminhar, né? Não, é diferente. Você entra, ele falou, não, vou te levar num jogo do Grêmio. Daí eu falei, tá, vou arrumar uma confusão com meu pai. Aí eu falei, não, eu vou. Aí me arrumou camisa do Grêmio e tal. Aí passou a me buscar no hotel, me levou numa churrascaria mais top da cidade. Falei, Aí eu falei, beleza. Budget liberado dele também, né? Nós tava. Olha aí. 2 garrafas de vinho, vamos pro estádio. O que você acha que ia dar certo? Não, aí depois foi no Forte Tricolor lá com nós lá pra conhecer a nossa sede. Não, é bonito. Aí fui lá na sede da torcida. E aí depois, vamos pro estádio. Entramos no carro. Cara, ele parou com o carro na porta do camarote. Ele estacionou, a gente desceu, tinha a porta de vidro, você tá dentro do estádio. Eu falei, ele vai subindo. E ele só vai dando com a mão, os caras vão abrindo as portas. Eu falei, Olha aí, ó. O cara é diferenciado. Tá louco, né? E aí, o que aconteceu? Cadeira estufada, se acocou. Poltrona, né? Uma poltrona. Estádio lotado, torcida. Eu sentei na cadeira, apaguei, dormi. Ligaram o telão de 1000. E eu foto dele, né? E filmando a torcida. Gritando, E eu no meio da torcida do Grêmio dormindo, velho. Foi legal. Mas muito bom. As histórias boas. Essa parte vocês, além dessa parte técnica que vocês falaram, vocês fazem toda a parte comercial, né? Vocês são responsáveis também por toda a parte comercial. Isso. Sim. O mercado mudou muito, porque antigamente você tinha menos fornecedores,
né, de determinados produtos, principalmente desse segmento. Então você tinha as lojas, dependiam da marca ou dependiam de vocês, ou seja, de outros vendedores. Então era mais tirar pedido. O mercado mudou muito. Como a gente mesmo falou, entraram vários concorrentes. Hoje você tem uma facilidade, tanto na capital ou no interior, rapidamente você consegue fazer uma compra de qualquer outro produto. Isso. E com certeza a venda ela mudou bastante também, né? Que antes era uma venda mais simples, tirar pedido, e hoje já não é mais assim. Como é que é a abordagem comercial de vocês? Como é que é, Vitor? Primeiro, fala como que é essa tua abordagem comercial que você falou que você gosta mesmo de vender. Eu acho que tá muito relacionado já ao conhecimento, ao relacionamento que a gente tem com o cliente, tá? Tem um outro fator que eu considero muito, e isso a gente já discutiu. Eu sou o Vitor Strasburger da 3M, da Anjo, da Meguiar's. Eu trago uma companhia junto comigo. Aí a gente tem que mensurar de 100% do atingimento, quanto por cento sou eu, quanto por cento que é a marca. A marca traz muito. Então eu estou ali para ajudar o cliente a fechar o negócio e transpor a fábrica para ele. Se eu fizer uma coisa muito errada, eu saio fora, ele me tira, porque o peso é da marca. Tá? E isso é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter, né? Todo mundo te recebe. Sim, porque tu tem na paleta uma baita de uma marca junto, uma companhia que te dá respaldo. Tá? Aí entrando para a tua abordagem. Hoje, em produtos novos é desenvolvimento. Eu tenho esse produto, é um lançamento, preciso marcar uma reunião, preciso te visitar, é uma abordagem. E o dia a dia, 60%, 70%, eu brinco, a gente está quase fazendo leilões. O cliente hoje, como tu falou, do interior ou da capital, quero comprar thinner. Aí ele tem o diferencial do meu thinner, ou ele quer comprar fita crepe, ou ele quer comprar uma lixa, ele começa a cotar. E aí a gente vai trazendo ele para a realidade. O meu custa tanto a mais, mas faz X vezes a mais. Eu trabalho contigo há tantos anos, nunca teve problema. Eu posso fazer um treinamento, eu posso fazer uma campanha. Aí é o nosso serviço de como se fosse uma consultoria. Isso, porque senão não precisava da gente. Qualquer um televendas ia ficar fazendo isso. Mas eu acho que a abordagem mudou. E a última coisa que eu acho, assim, não sei se tu concorda, antes o cara dizia, não, legal, vem aqui e tal, vou te comprar. Hoje, veja bem, tu vê, a gente é amigo, isso, aquilo, mas a proposta do Anderson tá 3% mais barato. Tá muito mais profissional. Porque o cliente tem mais acesso à informação, ele tem acesso a fornecedores que ele não tinha antes. Isso tu pegou muito bem. É fácil o acesso, né? É fácil. Então mudou a nossa realidade, não é tão simples assim. Hoje também eu trabalho com a pasta da 3E, com a Action Nobel e com a Meguiar's agora, né? Então o que acontece que a gente percebe no dia a dia? A gente trabalha muito com incentivos, né? Incentivando a loja a comprar, os vendedores a comprar a nossa ideia e vender nosso produto, né? Porque são marcas que respaldam ele. Isso, então o que acontece? Tanto a 3M como a Action, a gente trabalha com esses incentivos que nos ajudam e facilitam, né, muito a nossa negociação com o distribuidor, né? Então, sim, tem muitas marcas no mercado, mas com esses incentivos que a gente vem trazendo, que é a venda sell-in, né, que a gente fala, a gente trabalha muito em cima disso e trabalha muito também o sell-out, né? Que é fazendo campanhas, né? Tem o diferencial que nós trabalhamos muito forte em cima para nós se diferenciar de outras marcas, né? Que muitas marcas não oferecem isso. Então a gente trabalha muito em cima de promoções, propostas, sell-out, pagando premiações, pagando, né, daqui a pouco, uma janta, um exemplo, né? Isso vai incentivando a loja a comprar nosso produto, até o vendedor mesmo comprar a ideia e ir para cima, né? Porque ele vê que ele vai ter também outros benefícios vendendo o nosso produto. Porque não é só preço, né? Quando o cara cai só na vala do preço, então se torna um negócio comum, né? A gente não quer ser... E esse, para mim, é o desafio pessoal. Assim. O que eu estou contribuindo para chegar mais próximo do 100%, que eu já tenho 70%, 80%, que é a participação da fábrica. A gente chega com marcas muito importantes. Aí o cara, vou escutar.
E o que eu vou conseguir fazer para aumentar? Porque eu não posso, a responsabilidade não pode ser só da fábrica, tem que ser nossa também. A gente está ali para prestar serviço para a fábrica. E como o Vitor falou antes, como a gente é visto como... A gente presta praticamente uma assessoria, né? Muitas vezes para a loja, né? Uma consultoria. Uma consultoria. A gente pega o que o cliente comprou num período, mostra para ele. Quase ninguém faz isso, né, Vitor? Eu acho que muitos fazem. Eu vejo a gente tenta fazer o meio de campo. A fábrica tem uma necessidade, o cliente tem outra, a gente tem a nossa e tem que estar no meio. Porque no final do dia tem que vender, né? Tem que sair o pedido e tem que atingir o objetivo trimestral, mensal, enfim, né? A gente mas eu concordo com você. Não são muitos que fazem. Eu não vejo, sabe, tanta gente trabalhando. Essa venda mais consultiva são poucos. Porque você tem que mostrar para o teu cliente muitas vezes assim, olha só. Você tem que gastar tempo. Isso, tem que... E ainda tem muita gente que quer tirar pedido. Na hora. Tirador de pedido, cara, tu vai cair na vala do preço que eu estava falando antes, né? Agora você tem que ter o diferencial de mostrar para o teu cliente qual que é o propósito teu de estar ali, né? O que tu vai fazer? O que tu vai fazer pela empresa dele, o teu produto ou você como pessoa, né? Para ele, né? Ele vai ter que ver um valor nisso, né? E aí você tem... Sim, a percepção de benefício, de vantagem é dele. E aí você tem várias ferramentas para mostrar para o teu cliente, para trabalhar isso, né? Então, através disso, a gente consegue, sim, muitas vezes sobressair e sair fora dos preços, né? Mesmo o nosso produto sendo mais caro, a gente consegue vender. Porque eu estou acostumado já a trabalhar com produto de alta tecnologia e meu produto, né, o nosso produto que a gente vende, sempre foi mais caro que os outros e a gente vende muito, né? Então... É assim... Agora que vocês estão assumindo, inclusive está aqui toda a linha de produtos da Meguiar, são mais de 800 produtos, né, que a Meguiar tem, e no Brasil a gente vai trabalhar com mais de 100, uma linha extremamente completa, e vocês estão assumindo essa operação no Rio Grande do Sul, né? O estado inteiro está na mão de vocês, ali dividido, a metade para cada um que vocês vão desenvolver. Meguiar's é uma marca extremamente tradicional. Vocês dois participaram, porque quando eu recebi o convite lá para desenvolver tudo isso, a primeira coisa que foi chamar pessoas que entendiam, e eu já conhecia vocês já há muito tempo. Eu falei, vou chamar esses dois loucos aqui para... Pode ser que alguma coisa você vai servir, né? Vocês pegaram um avião lá no sul e vieram aqui para São Paulo, passamos 2 dias ali discutindo, entendendo o mercado, vendo o que era o produto, e vocês conseguiram me trazer muita luz também. Como que foi justamente essa fase de aceitar o convite e o que representa para vocês trabalhar com a marca Meguiar's? Eu vejo muita oportunidade, né, no produto, né? A gente vê porque em 2000 antes da 3M adquirir a marca, né? Antes de 2008 a gente via muito esse produto no mercado sendo trabalhado e muito bem aceito, né, pelas oficinas, né? Aí depois que a 3M acabou comprando, né, a gente queria trabalhar com o produto e a gente não teve a oportunidade, que a 3M resolveu, né, colocar fora do nosso departamento para trabalhar. Então a gente sempre viu, né, a marca Meguiar's e os produtos assim, todos de alta tecnologia e uns produtos bons de ser trabalhados, né, tanto na linha profissional como na linha de entusiastas, né. Então eu vejo assim que tem muita oportunidade para nós trabalhar e tem os produtos aí que veio e ela acabou de lançar, né, os produtos novos que não existiam na época. Então eu vejo que eu vejo uma satisfação grande de saber que o projeto tá sendo implementado, está começando. Eu vejo com agradecimento da oportunidade, assim, porque briguei muito contra a Meguiar's no Rio Grande do Sul. Tem um histórico bom da marca lá. E 2008 foi adquirido pela 3M. Acho que 2009, 2010 foi passado por um outro distribuidor que a gente achava que ia ficar com nós. E aconteceu o que a gente avaliou na época lá, que a marca ia perder. E hoje eu acho que é um recomeço, talvez 20 anos depois, mas legal que nesse momento a gente tá inserido. E vai dar para trabalhar parelho com abrasivos da 3M, é uma coisa que dá para a gente vir junto
para o mercado, acho que vai ser muito bom. Uma oportunidade muito grande. Tem muita linha complementar, né? E muita linha também mais premium, né? Tem bastante. Nosso segmento é... O nosso desafio é conseguir trazer esse cliente que conhecia a marca e que ainda está no mercado e a gurizada mais nova que ainda não conhece. A gente tem que conseguir gerar experimentação nesse momento. É isso que eu ia perguntar. Como é que vocês estão preparando essas abordagens e os treinamentos agora com essa nova fase aí com o Meguiar's? A gente já tem mapeado na região o que vai fazer, alguns clientes já comprando. Agora esse processo né, não tem certo e errado, a questão é vender, mas se a gente for analisar, nós temos que ter disponibilidade e capilaridade de produto nesse momento, agora nos primeiros 90, 120 dias, e nesse período já ter treinamento, a gente já tem isso agendado. Como o produto ficou afastado um tempo do mercado, né? Tem cliente que vai vir para cá semana que vem já. Isso aí, a gente vai ter que ir buscar novamente. Pessoal de Caxias. Os clientes, até os clientes antigos que utilizavam antes, porque eu cheguei a vender um período o produto pela 3M faz uns 2 anos, né? Isso. E eu vendia, os clientes acabavam comprando, mas daí como ela ficou fora o que? Acho que quase 2 anos, 1 ano e meio, né? Então a gente acabou perdendo esse time aí, né? Agora temos que retornar, porque tem muita gente que pede ainda, né? O próprio distribuidor. A marca é muito forte. Ele pede ainda, o distribuidor hoje pede para mim, cadê o produto? Enfim, e a gente vai começar novamente agora. Então eles estão aguardando. E sabendo que a realidade do momento de estética no país mudou. Tiveram vários novos entrantes, com outro posicionamento de preço, muitas outra marcas. Qualidade. Então a gente vai ter que posicionar o nosso e mostrar. Simplesmente, é esse produto, o pessoal não vai comprar. Tem que apresentar. Exatamente, porque assim, tem uma geração que conhece muito a marca e é impressionante. Todos os eventos que eu vou, onde eu vou. Às vezes eu tô no avião com a camisa ou eu entro... eu uso os produtos. Tem agora no Brasil, assim, aleatório. E ele se identifica. Só que você tem uma geração que você mesmo falou, mais nova de profissionais que já não conhece, que já não acompanhou esse trabalho que tinha no Brasil e que também não é uma geração que começou a trabalhar nesse intervalo de tempo. Exatamente. E aí que tem uma série de oportunidades e que precisa conhecer para ver o tanto que rende o produto, o tanto que entrega de performance. E esse que não conhece hoje é formador de opinião. Porque o que conhecia às vezes já saiu e esse que está formando a nova geração não conhece. Que é o que está no mercado. Exato. Mas só tem que ser trabalhado novamente, né? Vai ter que... Muito bom, gente. Vamos, aí, já deu 1 hora já que nós estamos papeando aqui. Achou o assunto. Coisa rápida. Vitor, desse mundo aí de estética automotiva e reparação, um produto que você não vive sem. Não vai me dizer Fitacref. Não. Acho que se a gente for... Você, Vitor, um produto que você não vive sem. A linha Trisact da 3M. Que é? Um abrasivo do grão 3000 ao grão 8000. É um coringa para nós aí. Vai ser. Juliano, uma oficina que te marcou. Que me marcou? Premier System de Lages, do Marcos. Essa me marcou. Marcou pelos ensinamentos, né? A dificuldade que eu tive na minha carreira. E como ele era muito exigente, então ele me cobrava muito. E como eu estava aprendendo, eu acabei aprendendo junto. Então ali eu evoluí muito, sabe? Então me marcou, uma oficina que me marcou, assim, sabe? Porque era... Cobrava mais que o Zílio cobrava de nós. Muito, custo aplicado. E eu não sabia, entendeu? Então eu tinha que ir atrás. Então tem oficinas assim que marcam na vida do cara. Sim, com certeza. Que o proprietário, ele nunca vai estar satisfeito. Sempre vai estar te cobrando dele. Ele fala, tu tá aprendendo comigo, eu tô aprendendo com você. Então era sempre uma briga, sabe? Uma discussão. Mas aí que todo mundo ganha. Aí sim. Então isso me marcou, sabe? Porque foi uma fase da minha vida assim que eu dei um salto, sabe? Outras também marcaram, mas o que mais marcou foi essa mesmo que impactou, né? Vitor, uma dica de vendas que você acha infalível. Se coloque no lugar do teu cliente. Não tome a decisão por si. Tenta te colocar no lugar dele, que aí tu vai entender melhor o cenário. Juliano, um erro comum que você ainda vê em muitas oficinas. Um erro comum é utilizar produtos baratos, achando que ele vai ter mais lucratividade no final. Eu acho um erro fatal, sabe? Não é o caminho. E, Vitor, um sonho profissional ainda não realizado? Um sonho profissional...
Vender meu Guars, que agora Vender meu Guars realizado, pronto. Já respondi. Realizado, então. Perfeito. Te colocou no lugar do cliente. Te resolveu, eu já aprendi a dica. Gente, vocês têm algum conselho para quem está começando nessa área de representação comercial? Cara, organiza a tua empresa, tenta trabalhar, procura empresas sérias para trabalhar, recolhe os impostos, faz certinho e, se possível, não muda de ramo que tu vai colher os frutos. Não fica pulando de... Juliano, tem alguma dica? Focar, né? E estudar muito sobre os produtos que você está vendendo, porque o vendedor ele só vai vender o que ele compra, né? Então, assim, primeiro de tudo, acredite no que tu está vendendo, acredite no potencial da empresa que você trabalha, né? Estude muito mesmo o produto que você quer ir mostrar ou naquela oficina, se você quer que o cara compre. E tenha muito foco, né? Esteja preparado, né? Tu vai ouvir não. Muito mais não do que sim, né? Normal. Esteja preparado. Esteja preparado. E o pessoal do Rio Grande do Sul aí que quiser um treinamento com um desses dois feras aí, muita experiência do mercado, pode entrar em contato com a gente aqui, a gente direciona para eles. Sim. Gente, bem-vindo ao time. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela confiança de anos já. Nós sempre agradecemos. Vocês junto, quando a gente comentou do projeto, vocês falaram, tamo junto, vamos para frente. Então, obrigado mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos fazer acontecer isso aí. É isso aí. Fechou? Muito obrigado pela oportunidade de novo. É isso aí, pessoal. Então, chegamos ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast. Não deixe de curtir, dar seu like, se inscrever no nosso canal e a gente se vê na próxima semana. Valeu!